Os irmãos podem se assentar, por favor. Esse é o Jesus aqui. Uma hora nós consertamos isso. Ou isso vai desconcertar o nosso coração, um dos dois. Mas esse é o Cristo que nós pregamos, é o Cristo que adoramos. Nós temos, desde o ano passado, estudado o Evangelho de João, uma das pérolas do Novo Testamento, uma das pérolas das Escrituras Sagradas. É chamado o Evangelho Espiritual por Martinho Lutero, por ele ter uma ênfase um pouco diferenciada em relação aos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas têm uma ênfase, a revelação de Deus, revela o ministério, mostra o ministério de Jesus, mas com uma ênfase narrativa histórica. E o Evangelho de João, ele tem uma conotação toda espiritual, ele é muito, muito especial. Tanto é que no capítulo 20, no versículo 30, ele diz: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, o Evangelho de João, ele tem um objetivo explícito, bem claro, colocado dentro dele mesmo, que é o de ser registrado para que creiamos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, que Jesus é o enviado, que Jesus é o Messias, que o Jesus é o escolhido, que esse Jesus é aquele que foi prometido desde o livro de Gênesis. Nós vemos Jesus lá no livro de Gênesis, no capítulo 2 já. Aliás, nós vemos Jesus no capítulo 1 de Gênesis. Nós vemos Jesus em toda a Escritura, ali no Antigo Testamento. A ponto de nós dizermos que o Antigo Testamento, se nós fôssemos colocar em uma frase, uma pequena frase, com duas palavras, é: Jesus virá. Todo tempo a gente vai percebendo isso. Então o Evangelho de João, ele mostra para nós algumas particularidades. Eu gostaria de pedir que você abra, por favor, a sua Bíblia, em João, no capítulo 8, já temos estudado esse livro, né, esse Evangelho. Então, vamos lá para mais um estudo neste Evangelho, com o seguinte título de mensagem: Jesus Cristo absoluto e pleno iluminador. Quando eu falo que Jesus Cristo absoluto e pleno iluminador, a gente já tem uma ideia sobre que ênfase de Cristo nós vamos falar, tá bom? Mas deixo aí com uma espécie de expectativa aí. Então, capítulo 8, a gente já logo vai perceber qual é essa ênfase, por que Jesus Cristo é o nosso absoluto e pleno iluminador. Capítulo 8, a partir do versículo 12 até o versículo 19. 8 de João, versículo 12 ao versículo 19. Depois o capítulo 9, versículo 39, e depois o capítulo 12, do versículo 44 a 46, mas eu menciono novamente. O texto diz assim, João 8, versículo 12 a 19, de novo Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: você dá testemunho de si mesmo, o testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém, e se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou
só eu quem julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus, a luz do mundo. Por isso, Jesus Cristo como nosso absoluto e pleno iluminador. Nós começamos domingo passado com algumas particularidades do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele tem, uma das particularidades é que Jesus se apresenta como eu sou, como nós cantamos aí no primeiro cântico. Jesus, o eu sou, Yahvé, Yeoa, que nós pronunciamos Yeoa, mas é Iová, ou Jeová, ou aquele tetragrama que o Marcelo mencionou. E o Evangelho de João, ele é marcado, grandemente marcado, pelo fato de Jesus dar testemunho de si mesmo, dizendo: eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então, percebem que essa identificação, não é? Esse testemunho que Jesus dá de si mesmo, tem como partícula principal, parte principal, esse eu sou, que é exatamente o nome de Deus, Yahvé. Eu sou. Além das reivindicações do próprio Cristo, né? Eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, a porta das ovelhas, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Também no decorrer do Evangelho de João, é mostrado como nos diálogos ele se identifica assim também, como por exemplo, quando ele está falando com a mulher samaritana, e a mulher samaritana tem um momento em que ela diz: olha, mas o Messias quando vier irá nos ensinar isto. E aí Jesus disse para a mulher: eu sou o Messias, eu sou o Messias, que estou falando com você. Então percebe como ele se identifica de maneira explícita: eu sou. E Yahvé aparece aí, o eu sou aparece aí, Yahvé, água da vida, Yahvé, pão da vida, Yahvé, bom pastor, Yahvé, porta das ovelhas, Yahvé, ressurreição e a vida. Então, essas são particularidades que tornam o Evangelho de João super especial em relação aos outros. Não que o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas não revelem em Cristo. Sim, revelam. O Evangelho de Mateus revela Jesus para os judeus, o Evangelho de Marcos revela Jesus para os romanos, o Evangelho de Lucas revela Jesus para os gentios. O Evangelho de João, ele faz uma abordagem geral e profunda espiritual. Por isso é que ele é chamado por Martinho Lutero de o Evangelho espiritual. Evangelho espiritual. Essa mesma reivindicação do próprio Cristo, quando ele fez em relação à mulher samaritana, ele fez num diálogo com os próprios judeus, ali no capítulo 8 mesmo, versículo 24, versículo 27, quando ele diz: porque se não crerem que eu sou, olhem só, porque se não crerem que eu sou, e essas particularidades aqui, essas reivindicações do próprio Cristo, ele não relaciona: eu sou a porta da vida, eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou a água, mas ele simplesmente diz: eu sou. Esse é o grande detalhe aí. E quando ele conversa ali com os judeus, ele diz: olha, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Olha só, isso é o centro do Evangelho. Isso é o centro da revelação de Deus. O centro da revelação de Deus é o que o próprio Deus fez na pessoa de Jesus na cruz, nos reconciliando com Ele. Então é o centro do Evangelho.
Para isso, Deus se revelou através do Antigo Testamento, a partir de Abraão. A partir de Abraão, né, no capítulo 12, ali de Gênesis, que começa a revelação especial, apontando para Cristo, dizendo que todas as famílias da terra serão abençoadas através dele. E eu como pessoa, eu como família, nós como igreja, fomos abençoados a partir de Abraão, que no início aí, nesse momento, era chamado Abrão. Um pouquinho mais para frente, no versículo 58 desse capítulo 8 mesmo, que nós lemos aqui, do versículo 12 ao versículo 19, ele menciona, falando em Abraão, ele menciona assim: antes que Abraão existisse, eu sou. E foi esse o momento em que os judeus pegaram em pedra para atirar em Jesus. Por quê? Porque os judeus entenderam a partícula eu sou, eles entenderam que Jesus estava se identificando com o próprio Deus. Então são coisas que o Evangelho de João ali marcam realmente, não que ele se torna melhor do que os outros, mas ele se destaca em relação aos outros por trabalhar essas questões espirituais muito fortes e menos históricas, menos narrativas, mais espirituais. O Evangelho de João, ele vai no profundo, no mais fundo do coração do homem. Tanto é que é justamente o Evangelho de João que nós indicamos para as pessoas que recebem Jesus no seu coração, aquelas pessoas que têm uma experiência de conversão. Logo recebem o Evangelho de João, por quê? Porque o Evangelho de João é que mostra que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a água da vida, como nós vimos no domingo passado. No domingo passado, no primeiro domingo do ano de 2024, nós falamos sobre eu sou o pão e eu sou a água da vida. Então, lá, o título da mensagem era Jesus Cristo, o absoluto e pleno sustentador. E hoje, Jesus Cristo, o absoluto e pleno iluminador. Iluminador por quê? Porque ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então essa será a ênfase aí. O Antigo Testamento, ele tem uma compreensão muito clara, ou seja, os judeus tiveram uma compreensão muito clara quando Jesus se identificou como a luz da vida. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, a metáfora da luz está presente em todo ele, em todo o Antigo Testamento. Nós vimos aí que a glória, em um texto como de Êxodo, no capítulo 13, Êxodo capítulo 14, a glória da presença de Deus através da nuvem guiando o povo no deserto, a glória e a presença de Deus na coluna de fogo guiando o povo à noite, além de aquecendo, ou seja, é um iluminador, ele ilumina os caminhos do ser humano, e ele já mostra isso lá no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, os judeus lá do Antigo Testamento, tinham uma facilidade de entender Deus como luz. Por isso que os judeus entenderam quando Jesus se coloca ali como a luz do mundo. Para nós é um pouquinho difícil, por isso que a gente precisa ficar dando esse pano de fundo, porque nós não temos essa percepção que o judeu tinha, de que o Senhor é a sua luz. Salmo 27 mesmo, temos até um cântico, né, Marcelo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, lá no capítulo 27. Então, isso era de compreensão fácil aí dos judeus. Por quê? Porque o Senhor, além de iluminar os caminhos à noite, aquecê-los à noite e dirigi-los durante o dia, como expressão da glória de Deus, ele era a luz da minha salvação, cantavam ali o povo de Deus lá no Antigo Testamento.
E no Salmo 119, versículo 105, é um texto que a gente conhece bem, não é? A palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés e luz para iluminar os nossos caminhos. Então tudo isso era muito, muito perceptível pelos judeus. Além disso, a luz de Deus irradiava em outras nações, como Ezequiel capítulo 1, versículo 4, Abacuque 3, versículo 3 e 4, especialmente esse texto de Abacuque que diz assim: Deus vem de Temã, o santo vem de Monte Parã, a sua glória enche os céus, o seu resplendor é como a luz, e raios brilham em sua mão. E Jesus se apresenta: eu sou a luz do mundo. Lembram, domingo passado, quando nós mencionamos que, quando os judeus estavam ali na festa dos tabernáculos, uma das partes ali da comemoração, da celebração da festa dos tabernáculos, os judeus traziam os cântaros de água do poço de Siloé e jogavam ali no altar, e naquele momento, ou seja, era algo que os judeus tinham bem claro, como sendo a água que refrescava, a água da vida. E Jesus se levanta e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Olha só como Jesus aproveitava os momentos de percepção clara da parte dos judeus acerca do significado da água, do significado do pão, quando ele multiplicou pães, do significado da luz, quando ele se declara como a luz do mundo. Então são elementos aí interessantes. Nós temos aí o Salmo 44, versículo 3 também, lá no Antigo Testamento. Vejam, esse eu sou a luz do mundo de Jesus, ele se liga a todos esses textos, é aquilo que nós dissemos há pouco, né? Lá no Antigo Testamento, apontando para Jesus, Jesus se apresentando como a luz verdadeira, como a água verdadeira, como o pão verdadeiro, como o verdadeiro pastor, sempre em termos completos, em termos absolutos. Esse é o objetivo da revelação, que ela começa bem pequenininha e depois vai aumentando, o grau de revelação vai aumentando até ser revelação completa na pessoa de Jesus. Então Jesus, ele se apresenta como revelador completo da vontade de Deus, dos propósitos do Pai, na pessoa dele, na pessoa de Jesus. E o texto diz assim ali no Salmo 43, pois não foi com as suas espadas que conquistaram a terra, falando para os judeus ali, né? Se referindo a eles mesmos. Não foi com suas espadas que conquistaram a terra, nem foi seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua mão poderosa e o teu braço, a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Salmo 44, eles cantavam isso, além do Salmo 27, que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, e Jesus vem e se apresenta como a luz do mundo. E depois no capítulo 9 também, versículo 35 do capítulo 9 do Evangelho de João, quando ele diz ali, a partir do versículo 35, Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. E Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Ou seja, o cego viu a glória de Deus e não via fisicamente. E os hebreus, os judeus, viam fisicamente, mas não viam espiritualmente, não é? Então nós vemos aí porque que Jesus menciona ali que ele é a luz. Eu sou a luz a luz do mundo. Diante dessa associação toda
do que Jesus falou e do Antigo Testamento, nós podemos ressaltar algumas observações aí que eu quero compartilhar com os irmãos. Uma delas é uma maravilhosa afirmação de Jesus, olhando exatamente esse texto do capítulo 8 de João, no versículo 12, essa afirmação maravilhosa que diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Isso pressupõe que o mundo vive em trevas. A luz não é a luz física que Jesus estava querendo dizer, é a luz da sabedoria, que o ser humano não tem sabedoria nenhuma, sabedoria de Deus. Tem conhecimento, isso tem, aliás, dado por Deus, mas está imerso em trevas, ele não sabe para onde vai, e Jesus é a luz do mundo, e ele já menciona isso lá no capítulo 1, no versículo 4 do capítulo 1, quando ele diz ali, a vida estava nele, ele se refere a Jesus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, dizendo, ele estava no princípio com Deus, falando do verbo, falando do Logos, falando da palavra, falando de Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, o homem é tirado das trevas da ignorância acerca de Deus, acerca dos planos de Deus, através de Cristo somente. Sem Jesus, o homem continua em trevas. Sem Jesus, o ser humano, ele continua no escuro, ele continua a saber para onde vai, e criando os seus próprios, as suas próprias percepções, né? A gente nasce várias vezes, né, para cumprir para pagar os pecados, enfim, tem uma série de maneiras humanas daí de se interpretar a vida, ou seja, ele está completamente no escuro. Quem não conhece Jesus, quem não tem uma experiência com Jesus, anda em trevas. Por isso ele diz, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, porque Jesus, o Senhor é a luz, o Senhor é a sua salvação, o Senhor é a salvação do ser humano. Sem Jesus, o mundo está mergulhado em densas trevas. Tem um teólogo bem famoso, chamado William Hendrickson. Ele diz assim, Jesus como luz do mundo, significa que para o ignorante é proclamada a sabedoria, para o impuro a santidade, para os tristes a alegria. Para as trevas de falsidade é a luz da verdade, para as trevas da ignorância é a luz da sabedoria, para as trevas da morte é a luz da vida. Então vejam como esses elementos aí, que nós podemos enxergar neste, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, que aliás, essa é uma promessa, que é uma afirmação maravilhosa, por conter uma promessa. Eu sou a luz do mundo, primeira expressão de destaque. A segunda, que é uma promessa, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz do mundo. Dependendo de quem seguimos, estaremos em maus ou bons lençóis. Se o teu Waze tiver com problemas, você está frito em óleo, principalmente no Rio de Janeiro. Todo respeito ao Rio. Mas mesmo por aqui, tem gente que não usa o Waze, com medo inclusive, de estar mandando, eu mesmo já fui direcionado para lugares aonde eu não sabia onde estava, o Waze me fazia dar voltas ali, sem sentido. Então, dependendo de quem nós seguimos, nós estamos em maus lençóis. No entanto, quem me segue não andará nas trevas. E é lógico que o Waze é uma forma de
segmento concreto, físico, mas Jesus nos dá o caminho da vida, não andará em trevas, ou seja, nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos para onde vamos quando nós morrermos. Gente, isso é uma visão que Deus nos dá fantástica. Nós sabemos para onde vamos. O ser humano, com a sua lógica, com o seu conhecimento, ele não sabe para onde ele vai depois. Ele só sabe que ele nasce, cresce e morre. Depois ele trabalha por instrumentos, ele voa por instrumentos, ele começa a deduzir, fazer deduções, criações da própria mente, ou seja, ele está em trevas, mas com Jesus sendo a luz do mundo, quem o segue não andará nas trevas ou em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A própria palavra de Deus, ali no Salmo 119, 105, já menciona isso. A tua palavra é luz para nos guiar, é lâmpada para os nossos pés e luz para nos guiar. E Jesus é a palavra, Jesus é o Logos, por isso que na minha versão, no capítulo 1 de João, ele traduz ali como no princípio o verbo, a palavra estava com Deus, verbo, a palavra estava com Deus, mencionando o próprio Cristo. Agora, o ser humano, ele tem péssimas reações em relação a essa promessa de Deus. Quando nós vamos falar de Jesus, qual é a reação de muitos? Entra por aqui, sai por aqui, ou bate e volta, ou descartam a nossa mensagem, descartam o nosso esforço por entrega do Evangelho, ou uma palavra de salvação. Dizem, não é, com essas expressões, a salvação sou eu, não é? A salvação sou eu mesmo, eu é que tenho que me virar. Essa reação do ser humano, que são diferentes, né, que tem aspectos diferentes, é mostrado no texto aqui, quando os judeus, né, os fariseus ali, que eram uma classe de liderança judaica, diz ali, você dá testemunho de si mesmo, o teu testemunho que você dá não é verdadeiro. O que significa isso? Reação do ser humano em relação à mensagem de luz, a mensagem de salvação. Eu louvo a Deus, porque esse meu tempo de ignorância espiritual, vamos dizer assim, durou até os 28 anos. Tive uma experiência com Cristo, recebi Jesus no meu coração, e Jesus me fez entender muita coisa que ainda estamos descobrindo a cada dia. Mas eu descobri que eu não sou um ser humano natural, eu descobri que eu sou um ser humano espiritual. O apóstolo Paulo já nos ensina isso, ali em 1 Coríntios, no capítulo 2. Então isso já é um discernimento, olha só, Deus me mostrou isto, e eu louvo a Deus, porque sou filho dele, tenho o meu nome escrito no livro da vida, posso ver o céu, não com os nossos olhos físicos, como essa abóboda azul, pelo menos durante o dia, mas pela fé, é como se a gente já estivesse sentindo uma parte desse céu, uma particularidade desse céu. Eu já disse, em outras palavras e de outras formas, você dá testemunho de si mesmo, o testemunho que você dá não é verdadeiro, mas a verdade e a luz de Jesus me atingiu e nos atingiu, por isso é que nós estamos aqui, por isso é que nós desejamos estar adorando o nosso Deus. E o que nós percebemos é que Jesus, diante dessa reação dos fariseus, dos líderes judeus, ele refuta de maneira muito sábia tudo isto. Ele usa lógica para isso, quando ele diz,
Ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde venho nem para onde vou, dizendo para os fariseus. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém, e se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não sou eu quem julgo, mas eu, o Pai, o Pai, que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então, olha, perceberam o movimento aí? Jesus se apresentando como a luz do mundo, os judeus, os fariseus, os líderes judeus reagindo, dizendo que aquela mensagem é mentirosa, dizendo que Jesus não tem autoridade para fazer aquilo, que é exatamente o que nós vemos na realidade do ser humano. Jesus vem, se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, e o ser humano faz ouvidos mocos, faz ouvidos tapados diante dessa mensagem. Jesus vem com a mensagem de que Ele é a luz do mundo, e o ser humano reage a essa mensagem. Jesus se apresenta como a água da vida, como supridor, juntamente como sendo o pão da vida, e o ser humano não entende o que significa a água da vida e o pão da vida. O ser humano não consegue entender que Jesus é o bom pastor, o ser humano não consegue entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o ser humano não consegue entender. E o movimento depois de Jesus sendo ali, sendo inteligente a ponto de rechaçar essa reação dos fariseus. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles perguntaram: onde está o seu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Então nós podemos afirmar com clareza que o ser humano natural não conhece a Deus. Ele pode ser até religioso, ele pode até frequentar uma igreja, ele até pode frequentar uma religião, porque eles acham que todos os caminhos levam a Deus. Então tudo aquilo que tem a ver com vida espiritual é uma forma de conhecer a Deus, e não é. Conhece a Deus aquele que conhece Jesus. Se não conhece Jesus, não conhece a Deus. Vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai, porque os judeus entendiam, os fariseus, os líderes religiosos judeus, eles achavam que conheciam a Deus pelo seu conhecimento, pela classe sacerdotal que eles participavam. Mas Jesus disse: vocês não me conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam ao meu Pai. Então ninguém pode conhecer a Deus sem conhecer Jesus. E Jesus se apresentando como a luz do mundo. Então Jesus é o absoluto e pleno iluminador. Nós podemos exultar, nos alegrar, porque o Senhor nos agraciou com essa percepção. Amém? O Senhor nos agraciou com a percepção de que o suprimento das nossas necessidades, principalmente, são as necessidades espirituais. O que preenche o coração do ser humano é Cristo. Quando Ele se apresenta como o pão da vida, quando Ele se apresenta como água da vida, Ele está se apresentando como aquele que satisfaz as demandas mais íntimas do coração do ser humano. É esse Jesus que adoramos, é esse Jesus em quem cremos, e é a esse Jesus que nós entregamos toda a nossa vida, que entregamos todo o nosso esforço, que entregamos os nossos dons, todas as nossas capacitações, todo o nosso tempo. Isso chama-se consagração, e precisamos, sem dúvida nenhuma, neste ano de 2024, maximizar isto,
nós precisamos maximizar a nossa entrega, maximizar o índice de consagração, em meio a uma sociedade que nos leva a pensar em nós mesmos, em meio a uma sociedade que nos quer acostumar a nos colocar no centro, quando nós não somos o centro do universo, nós não somos o centro dos interesses, a não ser dos nossos próprios interesses. O centro dos nossos interesses deve ser aquele que é a luz do mundo, aquele que é o nosso absoluto e pleno iluminador. Vamos orar, vamos pedir que nós possamos perceber e vivenciar esses elementos aí dessa expressão de Cristo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Senhor Deus, obrigado por podermos refletir sobre essa maravilhosa frase tua na pessoa de Jesus: eu sou a luz do mundo. Obrigado porque nós pudemos entender um pouquinho mais o significado dessa revelação. Te pedimos, ó Deus, que nós sejamos cada vez mais iluminados com a tua presença, que nós sejamos cada vez mais usados para mostrar essa revelação aos outros e para fazer com que outros também o tenham como o pão da vida, como a água da vida, como a luz do mundo. É a nossa oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar.